Pode do Senhor para os irmãos. Abra nossas Bíblias, convidar os irmãos a estão de pé. Ezequiel, capítulo de número 7. Eu quase fiquei rouquinho igual a Ivone. Ainda bem que eu não forcei minha voz, senão eu ia ficar rouco igual você. Foi muito bom ontem adorar o Senhor. Rever pessoas da nossa época, matar saudade, louvores da nossa época, e o povo de Deus ficou alegre. Aleluia. Ezequiel, capítulo de número 7, a partir do seu verso 1, a tradução da minha Bíblia aqui é um pouco diferente, mas o intuito é o mesmo, porque é a palavra de Deus. Como foi cantado aqui, a palavra de Deus não muda, ela é a mesma. Pode ser achar? Qualquer coisinha tem um canal aqui, os irmãos podem acompanhar. Ezequiel 37 está escrito assim: 37, Ezequiel 37. Estou falando que parece que eu fiquei rouco. Ezequiel 37. Aleluia. É um tema bem conhecido, mas vamos extrair o que Deus tem para nós nessa noite, pela revelação da tua palavra. Está escrito assim: e a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. E em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que eram imensos e numerosos ossos no vale, e todos estavam mirrados e ressequíssimos. Então ele indagou: querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada uma pessoa, e farei reviver novamente. Então entenderão que eu sou o Senhor. Então profetizei, conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouvia-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, ossos com ossos. Atentei para que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, e não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro cantos, assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10:
fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Versículo 10, se você puder, junto comigo para a gente terminar. 1, 2, 3. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Hoje esse exército está de pé neste lugar. Quem crê que Deus vai falar através da tua palavra? Se você quiser, você pode se assentar. Há uma coisa que você pode fazer que não vai me atrapalhar nessa noite: é glória a Deus e aleluia. E quem tiver língua estranha, fique à vontade, porque Deus está neste lugar, através dos louvores e através da tua palavra. Porque se estamos aqui nesta noite, é mediante a palavra do Senhor, a qual ela ministra em nossos corações. A palavra do Senhor é ela que vivifica, é ela que nos transforma, é ela que nos abre as visões, é ela que cura, é ela que transborda, é ela que nos faz entender que não existe nada melhor do que a palavra de Deus em nossa vida, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: aquele que está em mim e a minha palavra está em vós, pedireis tudo o que quiseres e tudo será feito. Se a palavra está no meio da igreja nesta noite, se você pedir uma cura, você vai ter. Se você pedir uma renovação de vida, você vai ter. Se você vai pedir uma mudança de vida, você vai ter. Porque eu vou pregar? Não, porque a palavra de Deus é quem faz. Se a palavra não fizer, quem sou eu? Eu posso tocar, eu posso fazer o que eu quiser, mas se a palavra não estiver dentro de mim, nada acontece. Mas eu creio nessa noite que a palavra de Deus está neste lugar, porque nós viemos de um congresso a qual foi falado muito sobre a lei, e não distante da semana em que passamos, nós vamos falar não só de uma lei, mas vamos falar de algo muito especial, que é sobre o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, a qual sem ele nada nós podemos fazer. Sem o Espírito Santo, você é como uma folha seca que passa para lá, o vento sopra e tal. Mas quando você tem o Espírito Santo, é ele que te conduz, é ele que te guia, é ele que te dá livramento, é ele que fala com você. Por isso que Jesus disse: eu vos darei o Espírito Santo. Que Espírito é esse? É o Espírito da verdade. E o que ele vai fazer? Ele vai ensinar o caminho. Se eu e você estamos no caminho, é porque o Espírito Santo de Deus nos ensina a cada dia. E nós estamos vendo aqui um cenário a qual o profeta Ezequiel, com a sua responsabilidade, a qual foi chamada, sabemos nós, que o profeta Ezequiel veio da linhagem de sacerdote. Mas quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, não importa o seu currículo, porque quando Deus quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus, Ele é grande e soberano. O salmista expressa isso no Salmo 24: do Senhor é a terra e todos os seus habitantes da terra. Ou seja, nós temos um dono, e esse dono se chama Jesus de Nazaré. Então quando ele quer fazer, ele faz. Então ele convoca, e olha aqui o livro de Ezequiel, por que não dizer, é um dos livros que a gente tem que prestar muita atenção pelas mensagens, pelas visões,
Porque se você quiser entender o livro de Ezequiel, você também tem que entender o contexto do livro de Jeremias. Se você quiser entender do livro de Jeremias, você tem que entender o contexto do livro de Isaías. Se você quiser entender o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, você vai ter também que entender qual é o livro de Daniel, pois são os 4 profetas na Bíblia que são chamados profetas maiores. Ou seja, as explicações, as revelações. Se você começar lendo o livro de Ezequiel, talvez vai mexer um pouco com a sua cabeça quando ele fala de seres com 4 cabeças, com mãos, enfim, pode até você ficar meio assustado, mas é a revelação de Deus, porque Deus usava o profeta em sua visão e ele profetizava. No entanto, quando Deus levanta lá no capítulo 2, ele diz: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Nesta noite eu já quero liberar uma palavra a você que entrou aqui triste, cabisbaixo. Deus tem uma palavra, ou seja, fica de pé, que Deus quer falar com você nesta noite. Assim, o profeta Ezequiel, por sua sabedoria, diz as escrituras, a história do profeta, ele era inteligente, ele sabia aquilo que discernir a palavra na direção de Deus. Mas quando Deus faz um confronto com o profeta, aqui no capítulo 37, olha o que está escrito: a mão do Senhor me levou. Quem levou o profeta não foi ele mesmo, foi o próprio Deus que leva ele no vale de ossos secos. Não é um lugar como agora, e nós estamos vendo a igreja florida, os irmãos todos bonitos, bem vestidos. Não, aqui está falando de um vale de ossos secos, e a Bíblia vai dizer que era numeroso esse vale. O vale tinha muitos ossos, era espalhado, era o povo de Israel, a representação do povo da nação de Israel. Porque quando o crente desobedece à voz de Deus, quando o crente desobedece, quando o crente peca, a tendência dele é o que é? É cair, é morrer espiritualmente. Mas nesta noite, como o profeta Ezequiel tem uma palavra de vida, uma palavra de restauração para nós nessa noite. É do maior e do menor. Aqui não existe, irmão, quem sabe mais, quem sabe menos. Aqui somos um exército que foi levantado por Jesus Cristo de Nazaré, e o exército está aqui em Nova Brasília. Quem crê? Quem crê? Esse exército, em 2 ônibus ontem, quase mais de 100 pessoas, nós estávamos espalhados ontem na rua de Piuma, e foi algo extraordinário. Isso é o exército de pé. Mesmo que tem muita gente caindo, mas ainda tem o exército de pé para lembrar a palavra de Deus, e que passamos assim até a volta de Cristo. Pois bem, no capítulo 37, qual nós lemos aqui, nós vamos observar o cenário de Ezequiel. A mão do Senhor leva ele até os vales de ossos secos, porque é impossível uma pessoa ter vida sem o Espírito Santo. É impossível você dizer que tem vida, que está vivo, mas que o Espírito Santo não está em você. Paulo vai dizer em sua carta que nós somos o templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. Ou seja, se o Espírito Santo habita em nós, aleluia, qual é a tendência? É de vida. Por que é de vida? Se nós observarmos de todo o texto que eu li aqui com os irmãos, vocês vão reparar que eu li uma palavra chamada fôlego. Que fôlego é esse? Esse fôlego você vai encontrar lá no livro de Gênesis, livro do princípio, quando Deus faz o homem, quando Deus pega o homem do barro, cria a natureza humana. Deus pega, depois de ter feito o homem do barro, Deus monta um esqueleto, tipo um boneco. Mas o que Deus faz? A Bíblia vai dizer que Deus assopra em suas narinas e dá o fôlego de vida. Olha que interessante, o povo de Israel
estava morto espiritualmente. Tem gente que pensa que tem vida, mas parece que já está morto, porque acha que tem, acha que vive de uma aparência. Mas nessa noite deixa eu profetizar na tua vida: sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Mas nesta noite Deus vai restaurar o teu povo. Aquele que não fala em língua mais vai voltar a falar. Aquele que não tem alegria vai voltar a ter alegria, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, o movimento é diferente. Não tem como dizer que tem o Espírito tem vida, mas sem o Espírito não tem. Não existe isso. Tem muita gente. A minha esposa está aí no cemitério Parque da Paz. De vez em quando eu vou lá, eu fico meditando. Tantos túmulos, tanta gente, são milhares de gente ali. Quem conhece aqui? Aí, irmãos, o cenário aqui não é diferente. Nós estamos falando aqui de osso seco, de pessoas que não tinham vida. É por isso que na profecia do Ezequiel vai dizer: e porei em vós o meu Espírito e vivereis. Por quê? Entendi que sem o Espírito Santo, eu e você, a igreja é morta. E vamos trazer para o nosso tempo atuais. Nós estamos tendo tempo bonito, tempos com ar-condicionado, não estou falando aqui. Nós estamos tendo um cenário espetacular nesses últimos dias. Mas deixa eu te dizer, será que essas pessoas, até quando vai ficar nas aparências? Deus está cobrando da igreja nesses últimos dias. Nós tivemos mensagens, 5 dias de mensagem, que o livro estava perdido dentro da igreja. Mas nesta noite a mensagem não é diferente. Que o Espírito Santo de Deus seja encontrado em nosso meio, venha habitar, porque quem tem que ser o centro da adoração não é o Romildo, não é o pastor Adenildo, mas é o Espírito Santo de Deus que tem que ser adorado em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Nós estamos esquecendo isso. Nós estamos deixando passar em branco. O nosso ego, a nossa soberba parece que está sendo maior. Mas hoje é tempo de restauração. Hoje é dia de restauração. Deus tem uma palavra para o teu coração. Quando Deus leva o profeta e ele está no meio de vale, e quando ele chega no meio de vale, e ele diz, e em seguida, ele me levou. Quem levou? Ele. Quem levou? Ele. Não foi o profeta que dizia, porque o cenário é muito feio. Ninguém quer ir em cenário feio. Se chama para festa onde tem bolo, torta, coisa bonita, todo mundo quer ir. Mas para um cenário feio como aqui, eu quero ver. Mas a Bíblia diz, e ele me levou. E disse, comecei a caminhar. Por que comecei a caminhar em volta? De um lado para o outro. De um lado para o outro, o profeta começou a caminhar. E ele viu, pastor Demir, que eram numerosos, não dava para contar, e a Bíblia não conta a quantidade. Numerosa é a quantidade grande, representada a nação de Israel. E era numeroso de ossos. Aí Deus pergunta, Ezequiel, olha a conversa, pelo que você sabe, pelo que você entende, pelo que você estudou, pode esses ossos voltar a ter vida? Aí o profeta responde, pelo que eu sei, pela minha sabedoria, Senhor, só tu sabes. Não é o que eu sei, não é o que eu estudei, não é o meu diploma, não é não, mas é o que ele sabe, é a vontade dele que prevalece. Aleluia. Nós estamos confundindo isso dentro do tempo. Eu disse na escola dominical, e se tiver algum aluno aqui eu vou repetir, foi na escola passada, eu disse que pegar a pomba que simboliza o Espírito Santo
de Deus. A pomba, quem estava na aula ouviu isso. O que está acontecendo? Pegaram a pomba, colocaram dentro de uma gaiola, pastor de já, e colocaram no cantinho do púlpito. Sabe por quê? Porque enquanto eu faço, enquanto eu quero, se eu não fizer, acontece, a pombinha do Espírito Santo fica no mesmo lugar. Mas a minha Bíblia diz: aonde há o Espírito Santo de Deus, aí é liberdade. Não é eu que estou falando, a Bíblia. Aonde tem o Espírito Santo de Deus, tem liberdade. Ou seja, quando entra alguém drogado, alguém que fumou, alguém que fez coisa ruim, quando entra nesse lugar, se o Espírito Santo de Deus conduz, é Ele que limpa, é Ele que salva, é Ele que conduz, é Ele que transforma. Eu sou apenas um vaso de barro, mas se eu tiver a essência do Espírito Santo, é Ele que completa e Ele que muda toda a casa. Então ele pergunta: filho do homem, esses ossos pode ter vida de novo? Aí ele responde: ó soberano, só tu sabes. Olha a indagação de Deus, só tu sabes. Então ele diz: profetiza sobre esses ossos. E diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quando eu estava lendo isso aqui, a minha pergunta é, irmãos: ossos têm ouvido? Ossos têm ouvido? Tem? Então por que ele profetiza? Ossos secos, está escrito ali, se quiser botar aqui no telão: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu descobri, e a gente, quem estudou, sabe que nós temos 3 ossos no ouvido, que é o matelo, a bigode e o estribo. E desses 3, o menor é o estribo. Olha por onde Deus começa a restauração na casa: pelo menor. Vocês lembram de Davi? Davi estava no pasto. Quando Samuel entra na casa de Jessé, Davi está no pasto. Está faltando o menor. Deus vai começar a restaurar pelo menor. Será que tem menor aqui nesta noite? Será que tem menor aqui nesta noite? Aleluia. Deus quer restaurar o teu povo nesse último dia. Mas eu quero começar com o menor. É com quem a gente pensa que não é o que Deus usa. Aquele que a gente pensa que não vale nada, é quem Deus quer usar. E nesta noite, Deus quer restaurar, começando pelo menor. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor. Verso 5, e declara: ó eterno soberano, estes ossos farei, é Deus falando, farei entrar em vós o fôlego da vida. Vocês observaram, irmãos, que esse fôlego da vida é o mesmo fôlego que foi soprado na narina do homem, na sua criação. Esse fôlego da vida é o mesmo que Jesus assoprou aos seus discípulos quando eles estavam comendo dentro de casa. E a Bíblia diz que Jesus atravessa a parede, e quando ele atravessa a parede, ele diz: paz seja convosco. E assoprou o Espírito Santo e disse: recebeis o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito está aqui nesta noite. O Espírito Santo que pairava sobre as águas lá em Gênesis é o mesmo que está aqui em Nova Brasília hoje. O Espírito Santo que, aleluia, através do Espírito, Moisés escreveu todos os Pentateucos, todas as revelações. Esse mesmo
Espírito está aqui nesta noite. Esse Espírito Santo, que quando Moisés disse: Senhor, aleluia, me ajuda, aleluia, me ajuda a distribuir esse Espírito, porque a minha carga está pesada. E lá em Números você vai ver que o Espírito do Senhor, ele envolveu 70 anciões, e a Bíblia vai dizer, e nunca mais aconteceu coisa igual. Mas deixa eu te falar, essa época, por quê? Porque o Espírito Santo, ele vinha sobre, mas hoje no tempo da graça, o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Porque antigamente no Velho Testamento, o Espírito Santo ia sobre o profeta e voltava, mas hoje, depois do Pentecoste, o Espírito Santo desceu. Nós estamos vivendo o tempo da graça, e ele habita em nós nesta noite. O Espírito Santo de Deus está entre nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo? Aleluia. Verso 6: Eis lhe criarei tendões e músculo. E a Bíblia diz que quando o profeta profetizou, por que tendões e músculo? Farei surgir carne, e entendereis pelo sobre todo vós. Porei as respirações dentro de cada pessoa, e farei reviver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Na restauração de um esqueleto, a primeira coisa, nós temos aqui o tórax e a caixa craniana. Na restauração, a primeira coisa que Deus faz é proteger a minha mente e o coração. Por quê? Porque nós estamos vivendo a época, tem gente que está desprotegida a sua mente. Tem gente que está desprotegida o seu coração. A preocupação naquele dia da restauração é a mente, é o crânio, pastor dele, e a caixa torácica. Por quê? Porque se o orgulho entrar aqui e subir aqui, acabou. É por isso que Deus tem esse cuidado. Ele abate todo soberbo. Se o orgulho não chegar aqui, é por isso que Deus transformou o coração. Diz no verso 30, capítulo 36, no verso 26, ele diz assim: e vos darei um coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, e vosso coração, e o vosso coração de pedra, e vos abençoarei o coração de carne. Versículo 27, e eu depositarei o meu espírito interior a cada pessoa, e capacitarei. Ou seja, quando é Ele que me capacita, e eu sou menor, o meu orgulho não existe. Ele usa, Ele faz o que quer, porque a obra é dele. Ele conhece cada coração. Deus nesta noite está protegendo a tua mente. Deus nesta noite está protegendo o coração. Oh, aleluia. A palavra diz, o salmista diz: dai-me um coração, ó mestre, um coração igual ao teu, porque o coração de Deus tem esperança. O coração que Deus tem, aleluia, a promessa é vida eterna. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, é para a vida eterna, é para a glorificação dele. Ou seja, quando eu entrar num lugar como esse, o único que tem que ser adorado é os reis dos reis, Senhor dos senhores. Deus está trazendo uma proteção nessa noite. Para ver restauração tem uma proteção. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Tem muita gente desprotegida da mente. Tem muito orgulho subindo aí. Ei, meu Deus do céu, a palavra de Deus, como foi cantada no louvor, ela não muda. Ele é fiel para cumprir com a tua palavra. Desde Gênesis, Apocalipse, a mensagem sempre foi a mesma. Qual é a mensagem? A intenção, a qualquer de Deus, é tratar essa humanidade, tirar do pecado, para levar para morar com Ele no céu. Aleluia. Tem proteção divina chegando aqui nessa noite. Aleluia. Tem proteção divina chegando aqui nessa noite.
Tem proteção divina chegando aqui nesta noite. Verso 7. Então profetizei conforme me foi ordenado. Enquanto eu pregava, ouvi-se no vale um barulho estranho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouvi-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, ossos com ossos. Tem restauração, mas também tem algo nessa noite. Nenhum osso vai para o lugar errado. Não, vai ser osso com osso. O que é teu é teu, o que é meu, o que Deus te deu é seu. Ninguém vai tomar aquilo que te deu, ossos com os ossos, ou seja, já está marcado desde a eternidade. O que Deus te deu é teu. Ô Jeremias, eis que eu te escolhi desde o ventre, ou seja, antes que formasse os seus ossos, eu te escolhi. A estrutura foi montada. Deus hoje vai renovar a estrutura aqui nesta noite. Tem proteção, mas vai ter estrutura, porque quando tem estrutura, você não olha para a direita e nem olha para a esquerda, porque você está firme, tem base. Jeremias, na sua crise, ele disse: eu não prego mais, eu não falo mais. Por que, Jeremias? Toda vez que eu falo a tua palavra, eles caçoam de mim, eles riem da minha cara. Mas também a Bíblia diz: mas quando eu digo que não vou, a tua palavra me dá os ossos, estrutura. Toda palavra contrária seja jogada por terra. Nenhuma arma forçada, aleluia, contra a tua vida vai prosperar. Não vai não. Profetiza a bênção nesta noite. Profetiza a bênção nesta noite para a tua família. Profetiza que essa igreja, aleluia, vai crescer. Mas Deus quer que cresça também espiritualmente, que você sinta aquela alegria, paz, gozo, aleluia, que você saia daqui cheio da presença de Deus, que não apenas seja um domingo qualquer. Aleluia. Verso 8. E eu atentei para o que estava acontecendo, e os ossos estavam sendo cobertos, proteção, e os tendões de carne, e logo em seguida peles o cobriram, e todavia era corpos sem espírito, e não havia fogo. Aqui eu caminho para o final. Eu disse no começo: tem corpo, tem estrutura, tem pele, está bonito, mas está sem o espírito. Irmãos, quem está falando aqui não sou eu, não. Eu estou pregando a Bíblia, está aberta aqui. Nós estamos aprendendo assim. Abre a Bíblia e fica com ela aberta. Isso é muito bom. Eu aprendi isso no curso. É a Bíblia que está falando. Corpos sem espírito. Paulo, quando chega na igreja, quando ele sai de Atenas, vai à igreja de Corinto, o que ele vai falar? Por que ele disse: não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, e Ele habita em vós? Porque quem sabe da história ali, os cultos pagãos, ali, a prostituição, tudo que era ruim aos olhos de Deus estava acontecendo, aos corpos. É por isso que Paulo exalta: vossos corpos, não sabeis que é o templo do Espírito Santo em habitação? Preparar o corpo, santificar o corpo. A pergunta que não se cala é: vocês têm noção? Nós, igreja, temos noção quem a gente leva todo dia com nós? A responsabilidade, isso foi falado, isso foi assunto de escola dominical, sobre a responsabilidade do corpo. Na lição 3, se me fala, meu irmão, responsabilidade do corpo, é isso mesmo. Olha a responsabilidade da igreja. Ou seja, irmãos, aí dentro de você tem um espírito que morre de ciúme por você. Tem um espírito que ele é muito santo.
Mas se tiver sujeira, ele não pode habitar em qualquer templo, não. Tem que estar limpo, tem que preparar. Porque quando prepara, aqui foi um cenário, aqui foi um cenário de preparação. Imagina se o Espírito Santo entrasse para depois montado, não. Aqui foi montado, os ossos começaram a se juntar, foi montado pele, tendões. Aí depois aqui no verso 8 vai dizer: mas o Espírito estava sem fôlego, estava sem vida, era só corpo normal. Mas aí no versículo 9: então o Eterno me ordenou: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e convoca o Espírito, ou o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ó Espírito, vem dos quatro cantos. Vocês observaram na introdução, ou no versículo 2, que ele diz que ele me fez caminhar. Ele não ficou parado, ele caminhava. Tem um negócio, não pisa, e caminhava em volta. Já estou vendo que alguém já está entendendo. E ele caminhava sem quebrar os ossos. Irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus não precisa atropelar teu irmão, não precisa machucar teu irmão. Tem espaço para todo mundo. A obra de Deus é grande. Se Deus usa fulano, Ele pode usar você também. Se Deus deu uma capacidade para algum, Ele pode dar para você também. Mas deixa eu te dizer nessa noite, é o Espírito Santo de Deus que está fazendo andar sobre os ossos. Ou seja, quando o Espírito de Deus está, a mansidão, a amor, o temperamento é diferente, o tratamento é diferente. Porque Jesus disse, aleluia: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. O Evangelho de Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que vai nos levar para o céu se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Norte, sul, leste e oeste, os quatro cantos do seu trono. Ou seja, enquanto nós estamos aqui nessa noite, quem crê vai levantar a mão. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, pastor Ademir, os quatro ventos estão rodando sobre esse mar de Nova Brasília. Famílias estão sendo visitadas, prisões estão sendo abertas, aleluia, grilhões estão sendo quebradas, e muralhas vai sair do chão, porque o Espírito do Senhor está andando sobre o vale, e Ele está dizendo: e porém em vós o meu Espírito, e vivereis. Aleluia, aleluia. Verso 10: fiz como me for ordenado, e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram de pé. Coloca para mim Salmo 51, por favor. E eles se colocaram. Então aqui Ezequiel estava profetizando, não era para um hospital. Ezequiel estava profetizando para um exército. Mas esse exército, mesmo com osso, mesmo de pé, mas faltava alguma coisa. E quando falta alguma coisa, parece até que tem vida, parece até que vai, a vida até com aparência, mas sem o Espírito Santo, sem a ordem dada, todo o planejamento desse cenário, Deus preparou, Deus fez a cobertura, Deus protegeu o coração, Deus protegeu a mente, aleluia, e Deus deu o fôlego da vida, e o Espírito Santo de Deus
ele é tão sincero, ele é tão importante. Olha a oração que Davi faz, no Salmo 51, depois que quando ele perde, vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4: contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos era mal, para que sejais justificado quando falares impuro e quando julgares. Verso 5: eis em minha iniquidade fui formado em pecado e me concedeu a minha mãe. Verso 6: eis que as almas da verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Verso 7: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 7: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Versos 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha só que lindo: cria em mim um coração, aleluia, puro, renova em mim um espírito reto, é o espírito da verdade, aleluia. Nesta noite Deus vai criar um coração novo, um coração puro, um coração reto, e Deus vai renovar o teu povo. Como eu disse no começo, quem não falar em línguas, volte a falar. Quem não dá glória, volte a dar, porque Deus nesta noite está te dando um coração puro. Aleluia. Sério, louvor, pode se aproximar. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aleluia. Ah, Jesus, tu és maravilhoso, ó Deus. Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu és santo, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou terminar. Glória a Jesus. Mas como eu quero que o Espírito Santo habita no meio do povo, Paulo vai dizer, sua carta em Efésios, capítulo número 5, verso 18, me fala a memória: não se embriagueis com vinho e aonde há contendas. Não precisa brigar entre nós. Nós somos irmãos. Nós somos um povo só, juntando-se os ossos. Cada um, Deus tem uma marca, cada um foi marcado, tem uma essência divina. Mas aí Paulo diz: não se embriagueis aonde há vinho e contenda. Mas o que ele diz? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Igreja que tem o Espírito Santo não tem tempo para contenda. Igreja que tem o Espírito Santo não tem tempo para disse-me-disse. Igreja que tem o Espírito Santo, ela não olha o sapato da irmã, o sapato da irmã está furado. Igreja que tem o Espírito Santo, ele não tem tempo de olhar quem vai pregar ou quem vai cantar. Mas a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, ela vive em harmonia, ela vive em alegria, e há um ministério, é um povo no meio do povo. Porque não é o homem que faz, é o Espírito Santo de Deus que está em nós, que habita em nós, que está no meio do seu povo. Graça
Deixa essas coisas do mundo para lá.
Não dá tempo de você mais encostear com dois pensamentos. A trombeta vai tocar a qualquer minuto. Você pode perder uma oportunidade, e essa oportunidade vai ser única da sua vida. Talvez possa ser o último culto realizado neste lugar. Talvez pode ser o último culto, a última palavra, o último louvor. Talvez você vai chegar nessa porta, vai encontrar ela fechada. Eu acredito que muita gente hoje veio pensando que tinha a escola dominical, encontrar na porta fechada. Aí a pergunta é: será que Cristo voltou? Cadê aquela equipe de louvor? Cadê aquele pastor que pregava na terça-feira? Cadê aquela campanha de quinta-feira? Cadê aquele culto de domingo tão alegre? Vai ter dia que você vai sentir falta disso. A oportunidade é hoje. A mudança de vida é hoje. A Bíblia diz que a palavra ela não volta vazia, ela tem direção. Ela confronta o coração do pecador, porque Deus ama o pecador. Deus ama, e a Bíblia diz que Ele ama aquele que morreu. Para você nessa noite, eu quero fazer essa oração nessa noite. Se tem uma pessoa, eu sei que o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração. Por alguns momentos da sua vida você se afastou, você conhece até o caminho, está como esse vale, está no meio do vale. Era um povo, era a nação de Israel ali, mas de repente você morreu, se deixou levar. Mas eu tenho a palavra para você nesta noite: o seu lugar está preparado para você. Deus não esqueceu de você. O mundo pode te esquecer, pode até tua mãe querer te esquecer, mas todavia o Deus de Israel, Ele não se esquece dos seus. Cadê você? Pela última vez, eu não vou forçar. Se você ouviu essa palavra, se você quer a mudança de vida, a gente te espera aqui. Os obreiros vão estar fazendo uma oração com você. Mas aproveita essa oportunidade hoje, ela é única. O rapaz disse assim: mãe, estava aí na Bahia, falou: mãe, estou chegando. Espere que daqui a pouquinho, daqui a 4 horas e meia eu estou chegando. Comprou um carro lá na Bahia, Porto Seguro, veio correndo, todo ansioso. E a mãe esperando. No meio do caminho, um acidente. A vida dele foi ceifada. Talvez não dê tempo. Talvez não vai dar tempo de você perdoar ou ser perdoado. Talvez não vai dar tempo de você se consertar com Deus. Ele te espera hoje. Ele te espera hoje. Se não tem, que Deus venha abençoar a tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente venha habitar em nossos corações. Que nós possamos nos atentar com essa graça que Ele foi nos dar, por intermédio de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Ele diz: eu enviarei o outro Consolador, e Ele é o Espírito da verdade, e Ele habita em nós. Que Deus em si nos abençoe. Quero passar o microfone aqui para quem é direito.